vocês. Eu sou o conferencista Tenório Cavalcante, coordenador da Escola Bíblica. Nossa Escola Bíblica é realizada todas as segundas às 19 horas. Nossas aulas são bem elaboradas, dinâmicas e participativas. Convidamos a todos vocês, tá certo? Hoje, no nosso tutorial bíblico, queremos trazer um tema sobre o tabernáculo. Isso mesmo, sobre o precioso tabernáculo, seu significado, suas peças, o que ele pode nos transmitir hoje, tá certo? A introdução. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito e perambulava pelo deserto. A presença de Deus estava com eles. Mas ele, o poderoso, queria que eles tivessem um lugar para adorá-lo. Algo que o representasse, um santuário. Por isso, ordenou a Moisés a construção do tabernáculo. Tabernáculo pode ser traduzido como habitação, tenda da congregação ou tenda do testemunho, como está escrito em Números capítulo 9, versículo 15 e o capítulo 18, versículo 2. Esta tenda não era uma mera barraca onde o povo podia se proteger do sol ou da chuva enquanto prestavam o seu culto. Era muito mais do que isso. Ele era a figura e a sombra das coisas celestiais, como está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 5. E simbolizava também a obra redentora de Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Dentro dele havia várias peças, cada um com um grandioso significado. Muitas passagens do Novo Testamento só podiam ser entendidas com conhecimento desse assunto, pois são cumprimento de sua simbologia. Estudar sobre o tabernáculo não é simplesmente adquirir conhecimento histórico, mas entender coisas futuras que Deus revela subliminamente e através das escrituras sagradas, aqueles que o buscam conhecimento. Portanto, não ignoremos a importância dos ensinos teológicos. Você confere em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16. O tabernáculo, mencionada 138 vezes na Bíblia, 118 no Antigo Testamento e 20 no Novo Testamento. A palavra tabernáculo tem um grande significado na história do povo de Deus, podendo ser definido como uma grande barraca onde eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto depois da sua saída do Egito. O tabernáculo continuou a ser usado até que o templo foi construído no templo de Salomão. Ele é cercado de mistério. Todas as peças existentes em seu interior têm um significado. Ele é uma grande prova da importância da adoração a Deus. Ele quer ser adorado. Como está o teu tabernáculo? Esta foi a ordem que Deus deu a Moisés, que preparasse um lugar onde seu povo pudesse adorá-lo. Vamos então definir a forma e conhecer as medidas do tabernáculo. Era uma tenda retangular construída de modo que podia ser montada e desmontada a qualquer momento, pois eles estavam viajando pelo deserto. Suas medidas eram 30 côvados de comprimento por 10 de largura e 10 de altura, como está escrito em Êxodo capítulo 26, versículo 15 a 30, e o seu pátio media 100 côvados de comprimento por 50 de largura, como está escrito em Êxodo capítulo 27, versículo 9 e 19. Nas páginas a seguir, faremos um breve resumo desse maravilhoso assunto. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, está escrito: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim me fareis. Então aqui está a medida, não é? Lá, como fala em côvados, e nós agora vamos falar aqui em metros, na nossa linguagem. O pátio media 45 metros de comprimento e 22 metros de largura, todo o pátio. O tabernáculo em si media 15 metros de comprimento por 6 metros de largura. Certo? Vamos continuar. Os sacerdotes
as vestes sacerdotais. Você vê aqui nessa imagem, como era as vestes do sacerdote. Na cabeça do sacerdote havia uma mitra, não é? Nos ombros uma pedra de oníxe, peitoral éfode, uma pedra chamada urim, no lado esquerdo, direito, tumim, o cinturão, havia a túnica branca, o peitoral e a túnica azul. Essas eram as vestes do sumo sacerdote. Já o sacerdote, ele vestia mais comum, tá certo? A mulher do fluxo de sangue, como mostra nessa imagem, ela está tocando na orla das vestes de Jesus, ou nas bordas, não é? Como está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Por quê? O que fez ela tocar, além da sua fé? A mulher do fluxo de sangue, ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, ela não queria tocar em qualquer corpo, em qualquer parte do corpo de Jesus. Ela tinha um foco. Você vai observar que o foco dela era o que estava escrito em Números capítulo 15, versículo 38 a 40. Ela queria tocar na orla, nas bordas, nas franjas. E aonde ela vai tocar? É um cordão azul que simbolizava a santidade do sacerdote. Aquela mulher, ela veio com foco, ela veio tocar no símbolo da santidade, que era um cordão azul. E ela toca ali porque sabe que aquele homem que está passando não é simplesmente um que está curando, mas ela está reconhecendo que ele é santo. Ela toca no cordão azul. Ela toca no cordão azul porque ela sabe que o homem que ela vai tocar nas vestes dele, ela sabe. E aonde ela vai tocar não é qualquer pedaço do pano de Jesus, não é qualquer pedaço do pano das vestes de Jesus, mas era o símbolo da santidade de Jesus. Por isso que ela tocou na orla das vestes de Jesus, porque simbolizava a santidade de Jesus. E todos os judeus que não se contaminou, que não conheceram a mulher, tinha um vestido azul ou um cordão azul que simbolizava ou demonstrava à sociedade que ele era puro. Vamos para a próxima. Depois tu farás chegar teu irmão Arão, seu filho, com ele, do meio dos filhos de Israel, para administrar no ofício sacerdotal, a saber, Arão, seu filho, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os capítulos 28 e 29 de Êxodo mostram como Deus escolheu, preparou sacrifícios, preparou e santificou os sacerdotes para ministrarem no santuário. Dentre todo o povo, ele escolheu Arão e seu filho. Somente eles podiam cuidar das coisas sagradas e oferecer sacrifícios, sendo assim mediadores entre Deus e o povo. Antes disso já havia um sacerdote, como é o caso de Melquisedeque, capítulo 7, versículo 1 a 3 do livro de Hebreus. Mas foi a partir daí que Deus separou oficialmente homens para exercerem essa função. Posteriormente foram escolhidos levitas para ajudarem em todo o serviço sacerdotal. E não somente para contar, como muitos pensam, não somente para cantar, porque tem gente que acha que levita só serve para cantar. Não somente para cantar, como muitos pensam. Números capítulo 3, versículo 5 a 13, capítulo 8, versículo 5 a 26. Hoje nós somos sacerdotes de serviço do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 6, depois capítulo 5, versículo 10. Devemos parar para pensar como estamos prestando nosso sacrifício diante do altar. Ei, você que se diz levita, levita não é só para cantar, levita é para cuidar da casa de Deus.
a arca. Também farão a arca de madeira de cetim, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. A madeira de cetim, uma das madeiras complicadas de se trabalhar. Era uma madeira não muito boa, mas como Deus ele tem o seu trabalhar, ele manda cobrir a arca por dentro e por fora de ouro, simbolizando assim que Deus coloca sobre nós o seu Espírito Santo para que os nossos defeitos não apareçam. Assim como a madeira de cetim não era uma madeira boa e bonita para se trabalhar, ele manda cobrir a madeira de cetim com ouro, a arca é coberta de ouro por dentro e por fora, sabendo que Deus ele não quer ver os nossos defeitos. Ele quer a nossa essência, ele quer o nosso melhor. Mas vamos seguir. A arca aparece na Bíblia com vários nomes: a arca do testemunho, a arca do concerto ou a arca da aliança com Deus, a arca sagrada, a arca santa, a arca do teu poder ou a arca da tua força. Ela era uma caixa de madeira de cetim coberta de ouro por dentro e por fora. Tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 meio de largura e 1 meio de altura. Havia sobre ela uma coroa de ouro, 4 argolas também de ouro, pelas quais passavam as varas de madeira de cetim, coberta com ouro, que serviam para carregá-los, como está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 10 a 16. No interior da caixa havia a vara de Arão, a tábua com os 10 mandamentos e o maná. E essa questão do maná é interessante, porque o maná, quando Deus derramava para o povo de Israel se alimentar desse maná, eles, os israelitas, tinham que comer o maná sem guardar para o outro dia, porque em 24 horas o maná apodrecia, já não prestava. E o maná que dura e dura até hoje, sem apodrecer, é esse maná que está dentro da arca. Ninguém sabe o que aconteceu com a arca. Segundo o livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 a 7, ela teria sido levada pelo profeta Jeremias escondida numa caverna. Imagina-se que ele teria feito isso para protegê-la, pois sabia que Jerusalém seria invadida. E a Bíblia diz que João a viu no céu, como está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Ela representava a presença de Deus. Mas hoje nós temos o seu Espírito Santo, o Espírito Santo em nós. A arca da aliança. A arca, ou caixote, não é? Media 1,5 côvado, igual a 66 centímetros. 66 centímetros de largura e também media 2,5 côvado de altura, aliás, de comprimento, 2,5 de comprimento, que equivale a 1 metro e 10 centímetros, e 1,5 côvado, que equivale a 66 centímetros de largura. Vamos prosseguir. O propiciatório, que na realidade era a tampa da arca, também fará um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Como nos mostram várias passagens bíblicas, a arca ficava escondida no Santo dos Santos, que era uma parte separada do lugar santo por uma grossa cortina, também chamada de véu, dentro do tabernáculo. Ali, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, Levítico capítulo 16, para fazer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Ele entrava com uma corda amarrada à cintura, pois se perdesse o sentido, ninguém poderia entrar para resgatá-lo, senão morreria.
Algo tão especial deveria ter também uma tampa especial. Essa tampa se chamava propiciatório, como está escrito em Êxodo, capítulo 25, versículos 17 a 22, que pode ser traduzido como cobrir, coberta ou tampa. Podemos assim definir a palavra propiciação como aquilo que leva alguém a perdoar uma ofensa. Mas era necessário descobrir a tampa para ter acesso à presença de Deus. Concluímos com isso que o propiciatório é um tipo ou uma comparação de Jesus Cristo, pois com a sua morte nós passamos a ter acesso à graça de Deus, tendo a sua maravilhosa presença conosco através do Espírito Santo. Aqui está a medida do propiciatório ou a tampa, não é? 110 centímetros de comprimento, de largura 66 centímetros. Altar do incenso. Êxodo capítulo 30, versículo 1 e 2. E farás um altar para queimar o incenso de madeira, de cetim farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado, e será quadrado de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. Esse altar era usado para queimar incenso de manhã e de tarde, como está escrito em Êxodo, no capítulo 30, versículo 7 e 8. Conforme está escrito em Êxodo, capítulo 30, versículo 34 e 35, este incenso era composto por 5 substâncias. Estoraque era colhido espontaneamente de uma árvore que destilava pequenas gotas perfumadas. Significa que a adoração deve ser espontânea. Orixa, extraída do molusco do fundo do mar, representa que o clamor deve sair do fundo da alma. Gálbano tinha que ser moído, esmagado para produzir odor. Nos mostra que Deus ouve a oração daqueles que têm o coração quebrantado. E senso puro indica a pureza. Deus não ouve a pecadores, como está escrito em João 9:31, e também está escrito em Salmo 66, versículo 17 em diante. Também o sal, somos o sal da terra, e simboliza que o crente deve ser temperado para a sua agradável adoração. Falando sobre o sal, ele dá gosto. Ele dá gosto em todas as comidas. Mas sal fala de temperança. Não pode ser insosso e não pode ser salgado. Tem que ser temperado. Quando nós colocamos diante de Deus para adorá-lo e levar as nossas petições a Ele, temos que examinar a qualidade de nosso senso espiritual, para que o nosso clamor chegue diante dele com um cheiro suave, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Primeiro, você lê o versículo 1, 1, 2 e 3. E você vê que o nosso sacrifício tem que ser com um cheiro suave. O castiçal. Também farás de ouro puro, de ouro batido, se farás castiçal. O seu pé e as suas canas, e as suas copas, e as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo jeito. Já o castiçal, Deus não quer mistura com madeira. O castiçal, Deus quer de ouro puro, batido. Deus quer o castiçal de ouro puro, batido, sem mistura. Conforme está relatado em Êxodo capítulo 25, versículo 41 e 40, o 40 e 41, o candelabro, o castiçal, era uma peça só, sem encaixe ou emenda. Observe, o castiçal era de ouro puro, era uma peça só, sem encaixe e sem emenda, simbolizando uma perfeita união, feita de ouro puro, o que representa o valor da glória
de Deus e a sua divindade. Pesavam 300 quilos e tinham um suporte para 7 lâmpadas. 7 é o número da perfeição, pois tudo o que ele faz é perfeito. 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, o sumo sacerdote trocava os seus pavios, enchia as luminárias com puro azeite de oliva. Sua luz iluminava a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso, mantendo assim iluminada constantemente a glória do santo lugar. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo, como está escrito em João capítulo 8, versículo 12 e João capítulo 9, versículo 5. E isso nos faz parar para refletir como a glória de Deus está brilhando sobre nossa vida, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14, e em primeira carta de João capítulo 1, versículo 7. Você observa aqui, onde essa série está apontando, que há uma haste principal e 3 hastes de cada lado, simbolizando Cristo como centro de tudo e a sua igreja enxertada nele. A mesa. Deus falou também no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados e sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Feita de madeira de acácia ou cetim e revestida de ouro puro, medindo 9 centímetros de comprimento e 45 de largura e 68 de altura. Essa mesa ficava no meio do lugar santo, bem perto do castiçal. Sobre ela ficavam os pães da proposição e também chamados de pães asmos, 12 pães, segundo o número das tribos de Israel, que acampavam ao redor do tabernáculo, que eram substituídos a cada 7 dias. A mesa representa a união, pois é onde as pessoas se juntam para comer e se confraternizar. Os 12 pães simbolizam a comunhão entre as 12 tribos. Estes pães podiam ser comidos apenas pelos sacerdotes. Hoje, todos nós somos sacerdotes, como está escrito em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Diante da mesa de Deus podemos nos alimentar do pão da vida, que é Cristo Jesus, como está escrito em João, capítulo 7, versículo 48 ao versículo 51. A pia. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Está escrito em Êxodo, no capítulo 30, versículo 18. A pia de bronze, também chamada de bacia, era usada como lavatório para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés antes de entrarem na tenda para acender o incenso logo após oferecer sacrifícios. Ela ficava no átrio do tabernáculo, entre o altar do holocausto e a tenda da congregação. A pia significa purificação, pois a água representa a pureza, sendo ela o único elemento capaz de tirar qualquer impureza e, ao mesmo tempo, matar a sede. Qualquer produto de limpeza pode tirar mancha, mas depende da água. A água, sim, porque qualquer refresco ou refrigerante pode matar a sede, mas também depende da água. Assim sendo, podemos concluir que ela é um tipo perfeito de Jesus. E como sabemos, ele é a água da vida, e quem for a ele jamais terá sede. Em todos os aspectos necessitamos de água. Até o refrigerante, não é? Até o refresco foi feito ou tem conteúdo de água lá. Então, tudo hoje necessita de água. Então, nós necessitamos de água, e Cristo é a água que sacia a nossa sede. Isso mostra o quanto é importante nos preocuparmos com a nossa higiene espiritual, a qual obtemos através do conhecimento e da prática da palavra de Deus,
como está escrito em João capítulo 15, versículo 3, e a água nos purifica na lavagem da palavra, que nos dá o banho de salvação e graça. Altar de cobre. Altar de cobre. Farás também um altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados de largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados é a sua altura, como está escrito em Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Originalmente, em hebraico, o altar significa lugar de sacrifício. O altar de cobre, o altar de holocausto, ficava do lado de fora da tenda e era usado para oferecer o sacrifício do povo de Deus. Quando alguém pecava, escolhia um animal conforme as suas posses, pois nossas ofertas devem ser voluntárias, de acordo com as nossas possibilidades. Somente era necessário que esse animal fosse perfeito, sem manchas ou ferimento, pois mesmo que sejam pequenas, nossas ofertas devem ser perfeitas. Ele era levado aos sacerdotes, que o matavam e o colocavam sobre o altar. Um detalhe muito importante é que esse altar deveria ser mantido sempre aceso. Ele jamais poderia deixar o seu fogo se apagar, como está escrito em Levítico, capítulo 6, versículo 12 a 13, né? A chama, né? O fogo arderá no altar e não se apagará. Como está a chama no teu coração diante do altar do teu Deus? Como está essa chama? Ah, irmão, eu só tenho uma brasa, a brasa, mas se tem brasa, o Espírito vai soprar o seu vento e acender sobre essas brasas o fogo todo-poderoso. Vem, Espírito, e sopra sobre esse altar. Urim e Tumim. Significado Urim e Tumim. Essas pedras tinham significados diferentes. Urim significa luz, Tumim, perfeições. Eram 2 pedrinhas, uma indicando resposta negativa e a outra positiva, que lançadas ao acaso indicavam uma resposta para uma consulta ao Senhor. Na língua hebraica, Urim significa luzes e Tumim significa perfeições, o que também se refere às 2 naturezas de Jesus. Elas eram colocadas no peitoral do sacerdote. Nesse peitoral haviam 12 pedras representando as 12 tribos. Não há nenhuma imagem referente a essas 2 peças, porque ninguém sabe ao certo como elas eram. Só o que sabemos é o seu significado e para que elas serviam. Colocadas sobre o coração de Arão, essas peças representavam o julgamento de Deus sobre o seu povo. Considerando isso como um tipo de Cristo, concluímos que simboliza o amor que Ele tem por nós, até mesmo quando nos julga. Como se trata de 2 peças que deveriam ser usadas apenas em julgamentos, podemos logicamente dizer que uma significava sim e a outra significava não. Mas independentemente de sua forma material ou de seu significado linguístico, o que interessa é a importância que isso tinha para os judeus, pois muitas decisões importantes foram tomadas através da Urim e Tumim. Em Esdras, capítulo 2, versículos 62 e 63, você confere. Conclusão. Falar de tabernáculo ou de qualquer outra passagem bíblica não é simplesmente contar uma história, mas sim falar de algo que representa o valor da comunhão de um povo com o único e verdadeiro Deus. Continua tendo o mesmo valor para nós hoje, pois a Bíblia não é somente um livro histórico, mas sim profético. Nesse trabalho que apresentamos aqui, a nossa intenção foi mostrar resumidamente apenas um pouco do que era o tabernáculo e o significado atual através de Jesus Cristo. As imagens das peças do tabernáculo que expomos aqui são meras ilustrações criadas, baseadas nos relatos bíblicos, mas suas formas reais são desconhecidas, pois nenhuma delas foi encontrada
pelos arqueólogos que pesquisam a história bíblica. Não trouxemos o assunto mais aprofundadamente, porque ele é complexamente extenso e necessitaria de muito espaço, mas mencionaremos outros detalhes em futuro trabalho, se o Senhor, assim Deus, nos permitir. Queremos agradecer a você por ter ficado conosco até esse momento. Que Deus abençoe e que você seja o tabernáculo de Deus na terra. Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Até outros tutoriais bíblicos. Que Deus abençoe.